Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre geometria analítica. Hoje nós vamos estudar a equação da reta, tá? Então, a equação da reta, ela segue esta expressão: y menos y1, que é igual m que multiplica x menos x1, tá? O y e o x são constantes. Você não vai substituir. O que você vai substituir é o valor do x1 e do y1, tá? E também o m. E montar a equação. Em alguns livros, ela aparece assim, essa fórmula: y inicial, que é igual m que multiplica x menos x inicial. Tanto faz, tá? O inicial corresponde a 1, aqui também corresponde a 1. E o m? Quem é o m, pessoal? O m é o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular. Quando você tem o valor do m, você já joga direto. Só que às vezes a questão dá uma inclinação. Inclinação da reta. Então o m, ele é também chamado de inclinação da reta, tá? Ou seja, o m, ele é igual a tangente do ângulo alfa. A inclinação é o ângulo, tá bom? Então, quando você tiver um ângulo, o m é o valor da tangente. Você pode calcular também o coeficiente angular por esta fórmula, tá? Você vai utilizar a fórmula para calcular o coeficiente angular. Isso é quando você tem dois pontos, que é y2 menos y1, x2 menos x1. Tá bom? Então, aqui você calcula o coeficiente angular. Então, vamos resolver o exercício, que fica mais fácil de entender. A primeira questão: determine a equação da reta R, que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e tem coeficiente angular 2. Aqui o coeficiente angular já foi dado, que é 2, tá? Você não precisa calcular. E ele deu um ponto, tá? Nesse ponto, você sabe que o primeiro elemento é x e o segundo é y, tá? Então, como você tem só um ponto, o primeiro será x1 e o y será y1. Então, como é que fica aqui, ó? Quem é o x1? x1 é menos 1. O y1, 4. E o m, 2. Então, jogando aqui na equação da reta, eu gosto de usar essa aqui, é só substituir, ó, y menos y1. Aqui é negativo, ó, menos com menos dá mais, tá? Menos com menos dá mais. Ah, desculpa, pessoal, é o y, tá bom? O y é o 4, tá bom? Eu pus o x, o y é 4. O 4 é positivo, então fica negativo mesmo aqui, tá bom? Y menos 4.
Eu vou repetir, tá? Y menos y1, 4, que é igual. O m, que é 2. X menos x1. Agora sim, que é o negativo. Menos com menos dá mais. Agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. Y menos 4 é igual. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Para organizar a equação da reta, eu jogo tudo para o primeiro membro. Na ordem, x primeiro, menos 2x. Depois o mais y, porque ele não trocou de membro. O menos 4 continua menos 4. O mais 2 fica menos 2, porque trocou de membro. Igual a 0. Então, menos 2x mais y, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Pronto, acabou. Só que a gente não deixa negativo aqui na frente, tá bom? Então, quando fica negativo aqui no x, eu multiplico tudo por menos 1. Ou seja, eu troco o sinal de todos. Ó. Menos e menos, mais e menos dá mais. Então, a reta R segue com esta equação, tá? Então, aqui foi só um engano, tá bom? Nós vamos fazer a segunda questão. Encontre a equação da reta, agora a reta S, que passa pelo ponto 2 e 5 e tem inclinação de 60 graus. Então vamos lá. O ponto é 2 e 5. Então x1 é igual a 2. E o y1 é o 5. O m é o coeficiente angular. Nessa questão ele não deu o valor do m, ele deu o ângulo. Então o m é igual à tangente do ângulo, tá? O ângulo que aparecer aí é o valor do m. E quem é a tangente de 60 graus? É raiz quadrada de 3. Como é que eu sei que é raiz quadrada de 3? Porque a tangente, o seno e o cosseno de 30, 45 e 60 são ângulos notáveis. A gente tem que saber, tem que memorizar, tá? Então agora eu vou jogar aqui na equação da reta. Aqui é constante, o y1 é o 5, o m é raiz de 3, o x é constante, o x1 é 2. Então, y menos 5 é igual a raiz de 3 vezes x, da raiz de 3x, a raiz de 3 vezes 2, fica 2 raiz de 3. Pronto, vou jogar tudo para o primeiro membro. Vem negativo, aqui continua positivo, continua negativo, aqui está negativo, vem positivo. Aqui está resolvido, porque esse menos 5, eu não posso somar com 2, porque ele está multiplicando. Então eu não tenho mais nada para fazer. A única coisa que eu vou fazer é só trocar esse sinal aqui. Ó. Vou multiplicar por menos 1. Ó. Menos e menos, a raiz de 3x, mais e menos dá menos. Troca o sinal de tudo, tá? Aqui está mais, aqui fica menos. Pronto. Esta é a equação da reta S. Tá? Então é muito fácil escrever a equação da reta. Agora vamos fazer a terceira. Seja
a reta determinada pelos pontos A e B. Acha a equação dessa reta. Aqui ele não deu o coeficiente angular, mas ele deu 2 pontos, tá? Você tem o ponto A, que é menos 1 e 4, e o ponto B, que é 5 e menos 2. Então, você vai aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Você vai tirar o valor do x1, que é o x1. O x1 está no ponto A, o menos 1. E o x2? O x2 está no ponto B, é o 5. O y1 é o 4. E o y2 está aqui, ó, no ponto B. Então é assim, o x1 é o primeiro ponto. O y1 está no primeiro ponto. x2 e o y2 está no segundo ponto. Então o coeficiente angular é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem é o y2 aqui? Ó? Menos 2. Menos, quem é o y1? 4. Quem é o x2? 5. Quem é o x1? Menos 1. Ó. Menos e menos dá mais. Sinais iguais, soma, dá quanto? 2 e 4 dá 6 e conserva o sinal. 5 mais 1, 6. Então, M é igual a quanto? A menos 1. Então, agora eu tenho o coeficiente angular. Eu tendo o coeficiente angular, eu vou escolher um dos pontos. Ou o ponto A, ou o ponto B. Basta um, não pode escolher os dois, tá? Vamos pegar o ponto A, menos 1 e 4, e o coeficiente angular. Porque com o ponto e o coeficiente angular, você encontra a equação. Então, aqui, ó, y menos, quem é o y1? 4, o m, ó, é menos 1, vou pôr entre parênteses, tá? X menos x1. Quem é o x1? Ó? Menos 1. Com menos dá mais. Então, y menos y4 é igual. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tá? Passo o x para cá, ele vem positivo. O y permanece positivo. O menos 4 negativo. O menos 1 vai para lá, o mais 1. Igual a 0. Então, fica x mais y. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Que é igual a 0. Então, esta é a equação da reta. Tá? Agora, para encerrar, os pontos, questão 4. Os pontos, ponto A, menos 1 e M. E o ponto B, N e 2, pertencem à reta. Calcule a distância entre A e B. Então, primeiro, você tem as coordenadas. Coordenada A, que tem esses números, menos 1 e M. E o ponto B tem as coordenadas N e 2. Eu preciso descobrir quem é o M e quem é o N. Quando eu descobrir quem é o valor de cada um, aí eu vou calcular a distância entre eles. Tá? Então é o inverso. Eu tenho a equação e vou encontrar o ponto, tá? As coordenadas. Então você vai fazer o seguinte. Ó. Você vai pegar primeiro o ponto A, que é formado pelas coordenadas menos 1 e M. Como eles pertencem à reta,
2x menos 3y igual a 4, eu vou substituir e encontrar o m. Lembrando, ó, o primeiro é x e o segundo é y. Então, eu vou trocar aqui, ó, 2 que multiplica. Quem é o x? Ó? O x é menos 1. Menos 3 que multiplica. Quem é o y? Quem é que está no lugar do y? O m, que é igual a 4. Tá? Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 3 vezes m dá menos 3m, que é igual a 4. Tá? Então, eu vou deixar só o menos 3m no primeiro membro, o 4, e vou passar o menos 2 com sinal trocado. Menos 3m é igual a 6. Como está negativo aqui, eu multiplico por menos 1. Menos e menos, mais e menos. Então, m é igual a menos 6 e divide por 3. M é igual a quanto? A menos 2. Tá? O mesmo que eu fiz com o A, eu vou fazer com quem? Com o B. Quem é o ponto B? É NI2. Então, eu vou escrever aqui a equação. Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então, substituindo, 2 vezes x. Quem é o x? Agora o x é n. 3 vezes y. Quem é o y? É 2, que é igual a 4. Aí ficou o quê? 2n, 3 vezes 2, 6, que é igual a 4. 2n é igual a 4, passo 6 para cá, vem mais 6. 2n é igual a 10. N é igual a 10 dividido por 2. Implica que n é igual a 5. Tá? Então, os pontos agora ficaram assim, ó. O ponto A, que era menos 1, e m, fica menos 1, e o valor do m, que é menos 2. E o ponto B, que era n e 2, vai ficar como 5 e 2. Tá? Então, com 2 pontos, você vai calcular a distância entre 2 pontos. Lembra da fórmula da distância entre 2 pontos? É essa aqui, ó. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá? Aí é só substituir. Quem é o x2? Se você tem 2 pontos, o x2 está no ponto D e o x1 está no 1. Então, o x2 é quem? 5 menos x1. Só que aqui é menos, aqui é menos. Então, vai ficar mais. Mais da fórmula. O y2, quem é? O y2 está no B. Ó. Menos o y1. Ó. Menos com menos dá mais. Então, a distância entre A e B é igual a 5 mais 1, 6 ao quadrado. 2 mais 2, 4 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 4 ao quadrado dá 16. Somando 36 mais 16 dá 52. Só que você não tem raiz exata de 52, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai simplificar a radical. Então, vamos simplificar aqui esse radical. 52.
52 dividido por 2 dá quanto? Dá 26. Por 2 dá 13. 13 é número primo, só dá por 13. Então deu o quê? 2 ao quadrado vezes 13. Tá? Então a distância fica igual. A raiz quadrada de 52 é 2 ao quadrado vezes 13. O que implica que a distância entre A e B é igual. Esse 2 eu cancelo com um índice, tá? Então ele sai fora do radical. O índice é 2. O 13, o expoente é 1. Então não tenho como tirar ele do radical. Aí fica raiz de 13, raiz quadrada. Como as unidades de medida não são especificadas, a resposta é só essa. A distância entre os pontos A e B é 2 e multiplica a raiz quadrada de 13. Tá? Então, até a próxima.